Verso 12. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Você já vê Daniel falando, pecamos, cometemos iniquidade, a ti pertence a justiça. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós. E o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e te adquiriste nome, como hoje se vê, temos pecado. Temos procedido impiamente. E, Senhor, segundo as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua santa cidade de Jerusalém. Transgredimos a tua lei, pecamos, cometemos iniquidade. Segundo a tua justiça, quarto ponto, aparte a tua ira de nós. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, atendeu. Fim aos pecados, atendeu. Espiar a iniquidade, atendeu. Trazer justiça eterna, atendeu. E aí Daniel vai estar aqui orando pelo santuário de Deus, que está arrasado. E no final das 70 semanas, a última parte é ungir o Santo dos Santos. Também tem que conhecer o livro da lei. Se o santuário de Deus está assolado, tem que edificar. E para edificar, e para poder usar, tem que ungir, entendeu? Se Deus está falando ungir o Santo dos Santos, então o santuário haveria de ser erguido. E Daniel estava pedindo isso. Verso 16, e Senhor, segundo todas as tuas justiças, a quarta maravilha que tem que estar pronta, e nos Salmos diz, a justiça do Senhor é uma justiça eterna. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. E Daniel, com saco de pano, se humilhando na hora do sacrifício da tarde. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e aqui ele fala do pecado dos que estavam longe, confessando o pecado das 10 tribos também. O Israel é 12 tribos. Aí alguém pode estar pensando, o que tem a ver isso com gentios? Tem que conhecer sobre as duas casas. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, Daniel 8, ali era uma visão em Daniel 8. Aqui é uma realidade o que vai acontecer. E Deus está firmando muitos propósitos com isso, não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde, sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Se a pessoa quer alcançar sabedoria, atenta para isso. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O anjo Gabriel está falando, considera a palavra que eu vou falar.
essas coisas que eu vou dizer, coloca o coração nela e entende a visão. Parafraseando aqui, o anjo Gabriel está falando, se você meditar nisso que eu vou falar, você vai entender a visão. Agora eu pergunto, que visão? Qual é a visão? Já vê as pessoas passando batido aqui? Por incrível que pareça, os adventistas não passam batido aqui. Eles entendem que está falando da visão do capítulo 8. A negligência deles vem depois. Ok, qual é a visão que Daniel não entendeu? Vamos só voltar no finalzinho do capítulo 8. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e tive enfermo por alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Daniel entendeu a visão? Não, ele não entendeu toda a visão. A respeito das 2.300 tardes e manhãs, ele não entendeu. O que ele entendeu ali foi que o carneiro representa a Média, a Pérsia, o bode, a Grécia, que qualquer um entenderia. Aí no capítulo 9, ligando o contexto, o anjo Gabriel veio explicar a visão para ele. Olha a conexão. Daniel 9:21. Sim, enquanto eu ainda estava falando na oração, e a oração justo na hora do sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde e da manhã. O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, tá vendo? Já dando uma entrada para você entender, no capítulo 8, tem em mente? Veio rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, que é o sacrifício contínuo, e me instruiu, e falou comigo dizendo, Daniel, vim para te fazer-te sábio e entendido. Do quê? Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aquela que você não entendeu no capítulo 8, Daniel, entende, só que considera essas palavras. Aí Deus não falou para o anjo Gabriel, Gabriel, vai lá e fala, Daniel, as 2.300 tardes e manhãs é assim e tal. Não, Deus estava criando um grande propósito aqui. Deus falou, muda agora o jeito de explicar. Explica através de 70 semanas. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Já sabe que o povo aqui inclui gentios, né? As 10 tribos. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão. Qual? Aquela que eu vim te explicar, que você não entendeu. Das 2.300 tardes e manhãs. E a profecia, porque ela é uma profecia, e para ungir o santo dos santos. Vamos continuar do capítulo 9, aquele dia eu parei porque acabou a bateria e já tinha chegado o tempo de eu parar mesmo. Estou continuando hoje, é o dia seguinte, Daniel 9, nós paramos no verso 24, e o que eu queria falar é sobre o Santíssimo Lugar. O que eu estou relacionando aqui é o seguinte, esse Santo dos Santos que tem que estar ungido é o mesmo santuário que vai começar a ser edificado, que as pessoas vão lá buscar o decreto, ou em Ciro, ou em Dario, ou em Artaxerxes, em Neemias 2, certo? Então é o templo de Neemias que está sendo falado aqui, como ponto de partida. Isso que nós vamos ver. Só que como eu estou mostrando que, lembra, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade para 7 maravilhas. Depois eu vou explicar o porquê dessas 7 maravilhas. Isso está sendo repetitivo, mas é importante. Desde os vídeos passados eu repito isso. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão. Qual visão que tem que ser selada, confirmada? Voltando um verso, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Essa visão que o anjo Gabriel vai explicar para Daniel é a que tem que ser confirmada, que está sendo falada através de 70 semanas. E como eu já mostrei antes, é só para pegar o contexto de novo, ok? Que eu parei aquele dia, para eu não me perder. E essa visão que tem que ser confirmada é a de Daniel 8. Então, 70 semanas está falando a respeito de 2.300 tardes e manhãs. E como eu falei também no início do vídeo, quando o anjo Gabriel vai explicar as 70 semanas, que ele disse,
Atenta nessas palavras que você vai entender a visão. Não falou as visões. E Daniel teve a do capítulo 2, a do capítulo 7, mas falou a visão. Será que o anjo Gabriel tirou aquela do capítulo 7 de foco? Claro que não, porque a do capítulo 7, como eu já expliquei antes, quando você vai ver a parte da besta, que aparenta ser o Império Romano, e também Deus usou como um reflexo o Império Romano, você vê que ela está em paralelo com Apocalipse 13, como eu já expliquei antes. E Apocalipse 13 é a besta que surgiu do abismo. É o 8º rei, que está sendo explicado em Apocalipse 17. Então a visão do capítulo 7, ela está sendo explicada aqui também. O que acontece é que o anjo Gabriel, por autoridade de Cristo, ele está unificando a visão, mostrando que a do capítulo 8 e a do capítulo 7 profetizam juntos, profetizam juntas, por isso que é a visão. De maneira rápida, como que nós vamos encontrar a visão do capítulo 7 aqui? Para não ter que ir lá e abrir o capítulo 7 e ler, eu vou explicar. Depois você pode conferir. Eu já tenho feito isso em vídeos passados. Se você vai ouvir de novo a informação, paciência, aguenta firme. Você vai entender o porquê que eu fico repetindo as coisas. Aonde se encontra a visão do capítulo 7 aqui? E depois nós vamos encontrar a visão do capítulo 8. Aqui fala dessas 7 maravilhas. Lá em Daniel 7, você vai ver que no tempo do 4º reino, tem 10 chifres, vai se levantar um chifre pequeno, do qual vai cair os 3 primeiros. Esse chifre pequeno, ele vai ter olhos como de homem, uma boca que blasfema contra Deus, vai receber autoridade para fazer guerra contra os santos, que está sendo falado em Apocalipse 13, durante tempos e metade de um tempo. Eu já expliquei isso também um pouquinho atrás, essa parte eu não vou voltar. São 3 anos e meio. Daniel não sabia ali, quando ele recebeu essa profecia, que era 3 anos e meio. Deus tinha criado um enigma com ele através dos 7 tempos, que Nabucodonosor tinha virado bicho. E a metade de 7 tempos é 3 tempos e meio. E 3 tempos e meio, né, se Daniel colocasse ali na parte que fala tempos, é um determinado tempo dividido em 3 partes. Tempo, primeira parte. Tempos, segunda parte, metade de um tempo, terceira parte. A primeira parte não tem mistério, é um tempo. A última parte é metade de um tempo, não tem mistério. O mistério estava no meio. Tempos, qual que seria? 2, 3 ou 4? Se coloca, ou 5 ou 6. Se a gente coloca o número 2, criamos 3 tempos e meio, não ficaria difícil de fazer uma ligação em Daniel 9, quando ele recebeu a revelação das 70 semanas, de associar 3 tempos e meio da visão anterior com a explicação das 70 semanas. Na metade da semana, que é 3 dias e meio que sobra. Então você vê que iria encontrar aí uma sincronia. Fácil de se entender. Então 3 tempos e meio seria a metade da última semana. Você vê que o chifre pequeno não tem autoridade para agir por mais tempo. Porque está escrito que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E a justiça que ele fez, que o ancião de dia fez, tem que ser justiça eterna. Ah, mas não está escrito justiça eterna. Mas os santos receberam o reino. Diz lá, chegou o tempo que os santos receberam o reino. E o ancião de dias, sabe de onde ele saiu? Do trono. Se levantou do trono e veio fazer justiça. É Cristo. Por isso que em Apocalipse 1, na introdução de um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, o fechamento da conclusão da revelação de Deus, Jesus, em Apocalipse 1, se apresenta como ancião de dias. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Tá vendo aí Daniel 7 e Daniel 9. Em Daniel 7 não fala que o ancião de dias tinha olhos como chamas de fogo, mas diz que ele estava em um trono de chamas de fogo. E ele tinha cabelos brancos como a neve, estava vestido com linho branco, e mas o que? Tem outras características lá que eu não estou lembrando de todas, mas em Daniel 7, Daniel vai ver um que tem os olhos como chamas de fogo, os pés e as mãos como bronze polido. E em Apocalipse 1, Jesus se apresenta como cabelos brancos como a neve, ancião de dias, olhos como tochas de fogo, Daniel 10, e os pés como bronze polido, lá quando ele se apresenta para 7 igrejas.
Ou seja, enfim, é o ancião de dias. Aquele ancião de dias de Daniel 7, que saiu do trono e veio, é o Filho, na representação total do Pai. Então é o Filho que está vindo. E o tempo marcado para ele vir é depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Certo? Vamos encontrar Daniel 7 e aqui no final das 70 semanas. Que alguns querem fechar no tempo de Estevão, lá no tempo de Cristo. Vamos ver se isso cabe na profecia. Antes, se você meditar no efeito que o ancião de dias vai causar, e olha, justo depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Isso daí é metade de uma semana, gente. O efeito que o ancião de dias vai causar na terra com a sua vinda é o que vai estabelecer essas 7 maravilhas das 70 semanas. Antes do ancião de dias vir, o chifre pequeno estava reinando com transgressão, pecado, iniquidade, injustiça. Não estava fazendo isso? Mas quando o ancião de dias vem, você acha que o pecado vai ter vez? Não vai. Não vai ter final de transgressão, já que ele estabelece uma transgressão assoladora. Quando ele vier, ele não vai estabelecer uma justiça eterna, sendo ele eterno. Claro que vai estabelecer uma justiça eterna, ele é eterno. A justiça de Deus é uma justiça eterna, fala nos Salmos. E não está escrito que depois da vinda do ancião de dias vai surgir um outro reino e tomar o poder dos santos, tomar o trono do ancião de dias. Ou seja, foi profetizado em Daniel 7 o tempo do fim. Mas não está escrito o tempo do fim. Já em Daniel 8, fala por 2 vezes o tempo do fim. Entendeu? Mas não fala claramente ali que era o último reino, porque estava no tempo da Grécia, né? Um contexto histórico, mas que iria profetizar outra vez para o futuro. Mas você tem o paralelo aí, do tempo do fim profetizado nas 2 visões e do chifre pequeno. Então, quando o ancião de dias vem, final de transgressão, final de pecado, o povo recebe a expiação da iniquidade porque ressuscita, ali é o tempo da ressurreição, ressuscita, tem os corpos transformados, glorificados e não estão mais sujeitos ao pecado. Sendo assim, o ancião de dias, que está no trono como sumo sacerdote, não precisa mais interceder como um sumo sacerdote pelos santos. Expiou a iniquidade. O sacrifício que Jesus fez na cruz antes de ascender aos céus chegou ali na sua totalidade, pegando todos os santos que haveriam de receber a propiciação, a expiação. E depois da expiação vem o quê? Tabernáculos. Então, por isso que fala, depois da expiação da iniquidade, que é o 3º ponto, vem justiça eterna, mostrando já o milênio. Festa dos tabernáculos. Você vê como é importante entender sobre as festas, o tempo das festas e as 2 casas de Israel? E aí você vê que sela a visão, porque aí, trazendo a justiça eterna sobre a terra, sela a visão. É como se fosse uma coisa concluindo a outra. São 7 maravilhas. Mas essas 7 maravilhas falam a respeito de um só propósito que Jesus quer realizar. Como se fosse uma concluindo a outra, assim como para 7 igrejas. As 7 promessas feitas para 7 igrejas, quando você medita nas 7 promessas, você vê que fala a respeito de um só propósito que Jesus quer estabelecer sobre o seu corpo, sobre a igreja. Por isso que é usado 7 igrejas. Não tinha só 7 igrejas na Ásia e nem só 7 igrejas no mundo para que Jesus viesse repreender e exortar somente aquelas. Aquelas ele escolheu para representar a totalidade do povo de Deus em todas as gerações, em um número de plenitude e perfeição, apontando no número 7 para o 7º dia, que é o milênio. Tanto é que para a primeira igreja, abrindo parêntese, né? Tanto é que para a primeira igreja, Jesus apresenta a árvore da vida, que foi a primeira coisa que o homem perdeu no Éden, aonde começou o primeiro milênio. Primeira coisa que o homem perdeu, o direito da vida eterna. E para a última igreja, Jesus promete o trono, que é o que Jesus tem a oferecer aos santos. Para a última igreja, para a 7ª, apontando para o dia do descanso, o milênio, o reinado de Cristo e a igreja na terra, apontando para a última festa dos tabernáculos. Vê que o trono que Jesus oferece para a última igreja, falando aquele que vencer, eu darei que se assente no trono comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono.
E o trono, ele se encontra dentro da Nova Jerusalém, no tabernáculo. O que vai ser estabelecido? Festa dos tabernáculos. Você achou que isso era por acaso? As promessas, a sequência, as ordens, o número 7, não é por acaso. Os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, mas está falando a respeito de uma plenitude e perfeição, de uma totalidade. Antes de fechar o parêntese, a besta tem 7 cabeças. Você acha que ela é plena e perfeita? Não é. Só que as 7 cabeças falam a respeito de 7 reinos que se levantariam contra o reino de Cristo, contra a esposa. E foi Deus que construiu, que remontou isso. Foi Deus que fez isso. E como é a obra que Deus fez para revelar para os seus santos, ele fez em número de 7, mostrando a perfeição da revelação de Deus e a plenitude do que ele estabeleceu sobre o mundo. Tanto é que depois da 7ª cabeça, apontando já para o tempo final, vem o 8º rei, que tem só aquele tempo determinado para agir. Então, agora fecha o parêntese. Pela própria vinda do ancião de dias, automaticamente está concluindo a visão, porque o ancião de dias vem e vai estabelecer justiça, vai retirar o poder do chifre pequeno. Por isso que não pode tirar o chifre pequeno fora das 70 semanas. Tanto adventistas como novas doutrinas que estão surgindo em cima das 70 semanas, eles pegam o chifre pequeno e eles atiram esse chifre pequeno lá para o futuro, falando de um anticristo final, retirando ele fora das 70 semanas e falando que as 70 semanas já se cumpriu em Cristo. Não pode tirar o chifre pequeno fora das 70 semanas, porque dessas 70 semanas, sobrando uma para o final, na metade da semana é estabelecida a abominação desoladora e esse chifre pequeno tem o poder para agir durante 42 meses. Metade da semana é tempo, tempos e metade de um tempo, como está em Daniel 7. Aí vem o ancião de dias para desfazer o poder desse chifre pequeno. Não pode jogar ele para o final. E também ninguém pode dizer que ele se levantou no passado, pois se o chifre pequeno se levantou no passado, aonde que está a vinda do ancião de dias? É que as pessoas não conseguem enxergar em Daniel 7 as 70 semanas concluídas. É isso que eu estou mostrando agora para vocês, abrindo vários parênteses. Acabou o tempo, tempos e metade de um tempo de Daniel 7, que estudando fica claro que é metade de uma semana. Em Daniel 7 não dava para saber qual era esse mistério, mas depois de Daniel 9, da revelação das 70 semanas, do corte final sobrando uma semana, e nessa semana Deus cortando no meio, aí dá para saber. Aí em Daniel 7, o ancião de dias vem, faz parar o pecado, dá fim à transgressão, expia a iniquidade do povo, como eu expliquei antes, através da ressurreição, estabelece uma justiça aos santos, que vai ser uma justiça eterna. Não está profetizado outro reino que vai vir tirar o poder do ancião de dias. Pela própria vinda dele se estabelece a visão, se conclui. Ele vindo já estabelece a visão. E como essa visão é profética, sela a profecia. E aí então ele é ungido como rei sobre toda a terra, o santo de todos os santos é ungido. Entendeu? Olha, uma conexão rápida. Quando Deus usa as mesmas palavras em contextos não tão distantes ou até distantes, quer dizer que Deus está criando conexões. Principalmente palavras enigmáticas, como tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é um enigma. É um mistério. Em Daniel 7 é a primeira vez que aparece tempo, tempos e metade de um tempo. Aonde é outra vez, no próprio livro do profeta Daniel, que aparece essa questão de tempo, tempos e metade de um tempo? Lá em Daniel 12, quando um anjo pergunta para o outro, quando acontecerão todas essas maravilhas? Todas essas maravilhas. Aí você pergunta, quais são as maravilhas? Quando você lê Daniel 12, Daniel 11, Daniel 10, você vê que é tudo explicação de Daniel 9, das 70 semanas. E quando você está lendo Daniel 9, que é o estudo que nós estamos fazendo, você vai ver que é a explicação da visão de Daniel 8. Ou seja, o que foi mostrado em Daniel 7 e Daniel 8, mas destacando aí Daniel 8, está sendo explicado em Daniel 9, 10,
11 e 12. Isso vai ficando cada vez mais claro no decorrer do estudo. Então, em Daniel 12, diz quando acontecerão todas essas maravilhas. Olhando ali para o contexto imediato, foi falado de ressurreição, foi falado e nesse tempo se levantará Miguel, no tempo da angústia. Quando acontecerão todas essas maravilhas? Aí lá tem a resposta. Depois de tempo, Daniel 7. Tempos, Daniel 7. E metade de um tempo, Daniel 7. O anjo está dizendo, lembra de Daniel 7? Quando vem aquele ancião de dias, as maravilhas acontecem. E quando o ancião de dias vem, ele vai estar estabelecendo esses 7 pontos que devem estar confirmados no final das 70 semanas. Por isso que podemos chamar esses 7 pontos de 7 maravilhas, por causa da pergunta final. Quando acontecerão todas essas maravilhas? Falando a respeito de Daniel 9, ok? Encontrou Daniel 7 aqui em Daniel 9? Acho que deu para entender. Agora, aonde que está Daniel 8? Bom, Daniel 8 está mais fácil de ver, porque o próprio anjo Gabriel fala, eu vim te explicar, Daniel, a visão que você não entendeu. Em Daniel 8, você não entendeu a visão, eu vim te explicar. Só que agora eu recebi a ordem de explicar através de 70 semanas. Atenta nas minhas palavras, e aí você vai entender a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, como você estava orando e pedindo. Tudo vai ser respondido agora. Se então a visão de Daniel 8 está sendo explicada aqui em Daniel 9 através de 70 semanas, aonde que está as tardes e manhãs? 2.300. Aonde que se encontra o chifre pequeno? Vou explicar agora onde que se encontra isso. Antes de ler, tenho que falar como é a interpretação que está sendo muito ensinada no YouTube, através dos adventistas. 2.300 tardes e manhãs, eles vão para Gênesis e pensa que Deus está falando ali de dias, em Daniel 8, porque tarde e manhã é um dia. Então Deus quis usar a expressão tarde e manhã para a pessoa se lembrar de um dia, e depois de eles pegam esse um dia, e vão em Ezequiel e outros textos e fala, te dei um dia por um ano, aí transforma cada dia em um ano, fazendo 2.300 tardes e manhãs, se transformar em 2.300 anos. Essa é a interpretação. E também eles enxergam que está sendo explicado através de 70 semanas, então eles enxergam que está sendo explicado isso aqui, mas eles entendem como duas profecias, uma maior de 2.300 anos e outra menor de 70 semanas. A contagem para as duas, eles dão a partir do mesmo ponto, quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí eles começam com 70 semanas, que na metade da semana eles colocam Cristo, fazendo cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Eles colocam Cristo, mesmo sabendo que Daniel está recebendo a explicação, a revelação da visão de Daniel 8. Mesmo sabendo disso. Eles colocam o chifre pequeno, eles colocam o personagem que faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares como Cristo, na metade da semana. E foi Cristo que supostamente fez aliança com muitos por uma semana. E aí a outra metade da semana em Estevão, conclui ali. Justiça eterna estabelecida, ali no tempo de Estevão. Fim de pecado e de transgressão. Essa ilusão toda, ali em Estevão. E aí continua rolando as 2.300 tardes e manhãs. E aí eles vão em busca de livro histórico, calendário, tudo que se pode encontrar na história para encontrar a data de 1844. Que antes era a vinda de Cristo. Mas Cristo não veio, aí depois passou a ser reinterpretado. E eles nem falam isso. Nem fala que antes a interpretação era da vinda de Cristo. Isso daí as pessoas têm que correr atrás para buscar. Aí passa a ser reinterpretado como a entrada de Cristo no Santo dos Santos. Olha só. Aí começou a purificação do santuário. O juízo investigatório. E aí as 2.300 tardes e manhãs acabou lá em 1844. Ainda eles encontram o dia. O mês e o dia. Tremendo isso, né? E aí é isso daí que Deus está falando. E é isso daí que está sendo ensinado. Fora, né, todas as incoerências que eu mostrei até agora, ainda tem a infidelidade da pergunta do capítulo 8. Mostrou o santuário assolado, que aconteceu no tempo de Antíoco Epífanes.
tempo da Grécia, você vê que está falando de 2 reinos em briga, o reino da Pérsia e o da Grécia. E no tempo da Grécia se levanta o chifre pequeno, ele que se engrandece até o príncipe dos exércitos, pega alguma das estrelas, joga na terra e pisa, profana o santuário. E a pergunta em relação a isso do anjo é uma pergunta-chave, uma pergunta mestre. Por quanto tempo durará a visão da transgressão assoladora? Por quanto tempo durará a visão da transgressão assoladora? E o outro anjo, como foi uma pergunta inspirada por Deus de um anjo, o outro anjo vai responder. E essa pergunta e essa resposta vai ficar registrada para a gente calcular as coisas. O outro vem e responde, por 2.300 tardes e manhãs, que eles convertem em 2.300 anos. O santuário de Deus, no qual está falando o contexto histórico, não pode ignorar isso. Você ignora o contexto histórico, então você não é fiel com a Bíblia, porque a Bíblia tem um contexto histórico. Eu posso falar que o filho de Abraão, Isaac, representa os filhos da promessa, e Ismael representa os filhos nascidos da carne, e Agar representa a antiga aliança, e a Sara, a nova, e fala, mas essas coisas não aconteceram assim no passado, não. Posso dizer isso? Não posso. Profetiza a respeito. O contexto histórico de Abraão profetiza essas coisas, mas eu não posso, através da revelação que Deus deixou para o futuro, projetada no contexto histórico, invalidar o contexto histórico. Isso foi só um exemplo que repete muitas vezes, através de Jacó, Esaú, muitas coisas que, cada passo que eles davam, Deus pegava algumas partes ali para profetizar o futuro. Davi, José, voltando um pouquinho, né? José, contexto histórico de José profetizou o futuro, mas eu não vou anular o contexto histórico de José dizendo que não aconteceu assim, ou deixar aquilo totalmente desfocado, ficar olhando só pro que supostamente está falando no futuro. A pergunta se refere ao que foi o que aconteceu primeiramente no contexto histórico. O santuário de Deus fica assolado por 2.300 anos? Não fica. O santuário de Deus fica assolado por 2.300 dias? Não fica. No livro de Macabeus está registrado isso. Ou vai dizer que o livro de Macabeus também não serve para nada. Flávio Joséfo, já que os adventistas gostam da história, dos livros históricos, Flávio Joséfo diz que Antíoco Epífanes dominou Jerusalém por 3 anos e meio. E você encontra isso em Macabeus. E no tempo da Grécia, quando o santuário é assolado, quando o santuário de Deus é assolado, o santuário não fica profanado por 2.300 anos. E nem está falando que no final disso, Cristo ia entrar no Santo dos Santos para purificar o santuário. Ou seja, é um povo das Arábia mesmo, né? É um povo das misturas. Misturou tudo, até o negócio das festas ali que eles enxergam em partes. Você vê que é uma mistura, é mais difícil. Se tivesse tudo errado, ainda ia. Mas misturou um pouco de verdade com um pouco de heresia, um pouco de verdade com um pouco de mentira. Aí é difícil, a mistura que Deus não gosta. E não é um povo que está sujeito à correção, não. Fechou as portas para qualquer tipo de outra interpretação. Selou o livro lá da senhora Ellen White como escritura divina. Eles não falam isso, né? Porque eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem que eles estão fazendo isso. Mas eles não admitem nenhum erro nos escritos dessa mulher que fala essas coisas. Ela acertou muito e falou muita coisa certa. Mas ela falou mais coisa errada do que coisa certa. E assim se misturou tudo em um livro. Virou uma mistura. Aí é difícil. E ainda quando você vai ver no hebraico é melhor ainda. Porque o anjo pergunta, por quanto tempo durará a visão da transgressão assoladora? Por que transgressão assoladora? Vou explicar agora. Por quanto tempo durará a visão? Está escrito, tardes e manhãs, 2.300. As tardes e manhãs, eu posso dizer que Deus está fazendo a gente se lembrar de Gênesis também. Porque em Gênesis, quando começa a contagem de tardes e manhãs, vai parar lá no 7º dia. Apontando para o 7º dia, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, apontando para o 7º dia, o tempo do descanso. E lá em Daniel 8 foi profetizado o tempo do fim. Em Daniel 8 está falando coisas maravilhosas, está falando mais do que tudo o que eu comecei a ensinar nesse vídeo. Mais do que a besta final, né? Que foi lá projetada no bode peludo, que é Esaú, Edom. Está falando mais que isso. Aí depois eu explico essa parte.
Então, tardes e manhãs está sendo relacionada com o sacrifício que era oferecido à tarde e amanhã. Tarde e manhã. Esse sacrifício é um sacrifício contínuo. Por isso que é chamado de sacrifício contínuo. E junto com esse sacrifício contínuo, tem que ser entregue as ofertas de manjares, que em algumas traduções aparece como oblação. Então a pergunta é relacionada a isso. Por quanto tempo dura a visão da transgressão assoladora? É aquele homem, aquele chifre pequeno, que é o assolador, estabelecendo a transgressão. Ele é um abominável que desola as coisas de Deus. Por quanto tempo dura isso? Ou seja, existe um contexto histórico que não tem nada a ver com 2.300 anos e nem metade disso. Existe um contexto histórico pelo qual Deus profetiza em cima desse contexto histórico. Anule esse contexto histórico e você não encontra nada, a não ser heresias. Olha, mais um exemplo para ficar claro. Eu sei que você pode estar querendo que eu leia rápido o texto, mas os exemplos da palavra de Deus ilustram muito. Eu já dei um exemplo de Abraão, que existe um contexto histórico pelo qual Deus profetiza em cima. E Deus querendo revelar o futuro pra gente, nada melhor ele deixar um desenho no passado. Um desenho pelo qual você olha e enxerga o futuro, tipologias, através de coisas que aconteceram no passado. Então, por exemplo, em Apocalipse você vê uma mulher, uma esposa, indo com asas de águia até o deserto. E ali você vê que o dragão soltou um rio da sua boca, tentando arrebatar a esposa, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. O que Deus está sugerindo para as pessoas aí, para as pessoas que meditam na sua palavra? Ele tá falando que isso que está acontecendo no futuro, existe uma base no passado. Por exemplo, no passado Deus tirou Israel do Egito, das garras de Faraó, que em Ezequiel é chamado de dragão, tirou Israel do Egito com asas de águia. E aí você vê que Faraó, ele abriu a sua boca e soltou um exército atrás da esposa, atrás de Israel. Esse exército foi representado no rio, muitas águas para pegar a esposa, através de figuras, né? Foi mostrado isso pra gente. Foi quando Faraó abriu a boca e mandou o seu exército. Aliás, Deus usa essa linguagem de mandar um exército para castigar outro povo como um rio. Deus usa isso daí com a Síria, se eu não me engano. Ele fala que vai mandar a Síria como um rio para inundar Judá. Se eu não estou enganado, essas coisas são assim, mas a linguagem do rio representando um exército, Deus usa. Então lá você está vendo coisas parecidas. E aí você vê que quando o Faraó manda o exército atrás da esposa, você vê que Deus ele abriu o mar e engoliu os egípcios. Tanto é que no cântico, depois que eles passaram pelo mar a seco, fala que a terra abriu a boca e tragou os egípcios. Olha a linguagem. Você vê que foi o mar, não é? Que tragou, mas a linguagem é a terra abriu a boca e os tragou. Aí você encontra isso em Apocalipse 12. O dragão abriu a boca, soltou um rio para tentar arrebatar a esposa, a terra, porém, ajudou a mulher. Abriu a sua boca e tragou o rio. Existe um contexto histórico para isso? Existe. Lá o Egito. Aí você vê que Deus leva a esposa com asas de águia até o deserto, aonde a mulher está indo no futuro, para o deserto. E aí quando você vai ver a interpretação dos adventistas aí, você vê que é um povo sem luz mesmo, viu? Sem luz. Aí a esposa está indo para o deserto, aonde Deus tinha um lugar preparado para ela, para que a sustentem durante tempo. Daniel 7. Tempos. Daniel 7. Metade de um tempo. Daniel 7:12. Como eu expliquei, que é o final das 70 semanas. E fica livre da vista da serpente durante esse tempo. Então você vê que o que aconteceu no passado refletia o futuro. E o que nós enxergamos no futuro, existe um contexto histórico real no passado. Todo esse exemplo que eu dei são exemplos mãe para explicar isso de Daniel 8. O que Deus está falando aqui em Daniel 8 são coisas grandiosas, nas quais existe o contexto histórico. O contexto histórico está no tempo da Grécia, com Antíoco Epífanes. Daniel 9:25. Lembra, nós já encontramos Daniel 7 aqui em Daniel 9. Agora vamos encontrar Daniel 8. Relembrando, né? Perdão se eu estou repetindo de novo. O anjo Gabriel veio explicar a visão do capítulo 8 em Daniel 9. Atenta nas minhas palavras, atenta nisso. Trabalha a mente e entende a visão. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe,
haverá 7 semanas. E 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. Essa tradução aqui é meio polêmica, né? Não será para ele, tem algumas outras traduções assim. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Palavra-chave. Essa palavra assolação aparece lá em Daniel 8? Aparece. Quanto tempo durará a visão da transgressão assoladora? Ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. Eles colocam que é Cristo. Olha, aqui é muita incoerência. Tanto é que eu vou ter que até enumerar elas para falar uma por uma para não esquecer. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui está a oblação. Mas é melhor oferta de manjares, como está em outras traduções. O hebraico permite essas duas palavras. Oblação, oferta de manjares. Que é supostamente Cristo que morreu e fez cessar isso. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E destruição estão determinadas, a qual será derramada sobre o assolador. Isso aqui, para esse finalzinho, para eles, é tudo blá blá blá. É tipo, Cristo firmou uma aliança com muitos por 1 semana, por incrível que pareça. Ou seja, Cristo ele morreu na Páscoa. Ali era metade da semana. E ali que ele pegou o pão e falou, ó, meu corpo, que é partido por vós, catou o vinho e falou, esse é o cálice da nova aliança. Foi firmada ali a aliança. Se fosse ele mesmo, o firmador da aliança, ele está fazendo a aliança na metade da semana. Mas aqui fala, ele firmará a aliança com muitos por 1 semana. Mas Jesus pega o cálice da nova aliança e fala, este é o cálice da aliança, tanto é que aquele dia ele ia morrer. Então, se fosse ele o firmador da aliança, ele estaria fazendo na metade da suposta semana, e não no começo. E outra, se Jesus faz uma aliança com muitos por 1 semana, essa 1 semana, que eles falam que não pode ter um tempo, né, tem que ser consecutivamente, como começou desde o início, e se é semanas e anos, então são 7 anos. E se eles dão o final dessa aliança com muitos ali no tempo de Estevão, então como é que Deus está chamando pessoas para a aliança dele? Não, mas é sobre o povo de Daniel a aliança que está falando. Porque 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. É isso que eles falam. O povo de Daniel e a cidade, a Jerusalém. Ou seja, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre Jerusalém. Para que se estabelecesse justiça eterna sobre Jerusalém, como que Jesus vem na semana 69 e fala, vai ser tudo destruído? Que justiça eterna é essa? Não falou somente justiça sobre o povo. Falou sobre Jerusalém, a cidade que eles apontam, rodeio da cidade de Jerusalém. Está falando do povo judeu. Jesus vem na semana 69 e fala, vai ser tudo destruído. Ou seja, Jesus, antes de se fazer carne, dá uma profecia para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel dá a profecia, ó, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, judeu, e sobre Jerusalém. Aí Jesus se faz carne, na semana 69 vem e desfaz o que o anjo Gabriel falou. Vai ser destruído Jerusalém. Isso não é justiça eterna. E aí eles fecham a aliança em Estevão. Depois de Estevão, nenhum judeu mais creu em Jesus? Aí eles falam... Aí eu sei que eles vão falar, não, está falando de Israel como nação, não como indivíduo. Aonde que a profecia está dizendo isso? Um verso. Aonde que a profecia está dizendo isso? Paulo continua pregando muito tempo para judeus depois de Estevão. E eles falam que ali no Estevão se cumpriu a última semana. Eles falam, curiosidade, as vestes de Estevão foi jogada ali nos pés de um varão chamado Paulo, né? Saulo, que futuramente seria Paulo e apóstolos dos gentios. E a partir dali começou a pregar o evangelho para os gentios. Acho que eles não leem Atos dos Apóstolos inteiro, né? Atos 21, milhares de judeus estavam crendo em Jesus. Isso não cabe. Eu não sei como muitas pessoas ainda aceitam isso. Eu não sei como as pessoas conseguem compreender isso. É uma falta de leitura tremenda da palavra. E uma incoerência total com o texto. Porque o anjo Gabriel está falando, Daniel, eu vim te explicar a visão das tardes e manhãs. Eu vim te explicar a visão. Que eles mesmos falam, é a do capítulo 8. Então, sabendo que em Daniel 8
Então, sabendo que em Daniel 9, o anjo Gabriel disse que veio explicar a visão de Daniel 8, e isso ninguém pode negar, ninguém mesmo, nem adventista, nem calvinistas que forem estudar sobre esse assunto, nem judeus da congregação Nova Israelita, nem evangélicos que já têm uma doutrina pré-estabelecida já há anos, através de livros, que também são eles os pré-tribulacionistas. Ninguém pode negar isso, uma vez que foi mostrado que o anjo Gabriel veio explicar a visão de Daniel 8. Das 70 semanas é essa. E, como eu disse, se o anjo Gabriel veio explicar a visão do capítulo 8 através de 70 semanas, por ordem de Deus, então tem que estar aqui as 2.300 tardes e manhãs, e tem que estar aqui o chifre pequeno, o tempo que é cessado, o sacrifício contínuo, tem que estar aqui. Presta atenção. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O santuário que começou a ser edificado, que vai começar a ser edificado desde o tempo que foi dado a ordem, o decreto. Presta atenção nisso. Esse santuário não tem nada a ver com o santuário do ano 70 de Cristo, depois da morte de Cristo. Tem pessoas que vai falar que coloca que o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário, coloca que é o general Tito e destruiu a cidade e o santuário. Mas eu não sei se você está conseguindo entender. O ponto de partida, esse santuário está falando do tempo de Neemias. Como que a gente vai se perder nas contas e invalidar o que está sendo falado? Sabe, entende, desde a hora que for dado a ordem para edificar o templo, para edificar Jerusalém, que a gente mesmo vai buscar lá em Ciro, ou em Artaxerxes, ou em Neemias, o decreto. Lembra que Neemias pediu para edificar Jerusalém? Os muros estavam todos fendidos, as portas queimadas em fogo. Esse é o decreto. Então o santuário está falando daquele de Neemias. Você vê que o contexto está perto aqui. Daniel está para sair da Babilônia com os cativos. Está para se completar os 70 anos de cativeiro. Como que eu vou falar que esse templo aqui, que vai ser destruído na metade da semana, eu vou pôr lá para o ano 70? Não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui. Isso daí é uma doutrina cabeluda, não é? Se a pessoa começa a fazer a conta do ponto de partida, olhando para o tempo de Neemias, como que vai parar lá no tempo de Jesus? Depois das 70 semanas ainda, que falam que já se cumpriu, como que vai parar lá no ano 70? Ano 70, ó, preste atenção. Ano 70, depois da morte de Cristo, com o general Tito, não tem nada a ver com 70 semanas. Embora os 70 aí aparecem, parece que paralelo, não tem nada a ver. Ano 70 depois da morte de Cristo. O 70 aí é o tempo que Deus estabeleceu. 70 anos para que o povo entendesse a transição das alianças. Depois aquele templo foi destruído pelo general Tito, ele deixou o muro lá, mas esse templo que foi destruído não é o mesmo que está sendo falado aqui, como diz, verso 26, e depois das 62 semanas, da onde foi tirada essas 62 semanas? Das 70, que começou a ser contada quando? Neemias, não é? Os decretos que eles buscam, Neemias. E falando de que templo? Do que Neemias, junto com Esdras, começaram a edificar e pararam. E com as mensagens de Zacarias e Ageu, o povo foi animado a voltar à obra. Essa é a palavra de Deus. Continuando na metade do verso 26, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe que haveria de vir tem que estar relacionado com a visão do capítulo 8. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Esse até o fim é o mesmo tempo do fim que foi profetizado em Daniel 8.
Ao mesmo tempo do fim, que algumas pessoas querendo fechar a profecia no contexto histórico de Antíoco Epífanes, fala que era o tempo do fim do Império Grego. É isso daí que eles fazem. Judeus da congregação Nova Israelita fazem isso. Olha a conexão. E olha, estão determinadas assolações, falando do assolador. E ele, o assolador, fará um pacto firme com muitos por uma semana. Depois eu explico essa questão da semana melhor. Presta atenção. E na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oblação. Aqui não está escrito sacrifício contínuo, mas está escrito fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é a oferta de manjares? Oferta de manjares é oferecido tardes e manhãs. Tardes e manhãs. Aqui está falando das tardes e manhãs. E o que faz cessar a oferta de manjares é o mesmo que estabelece a abominação desoladora em Daniel 8. Tá vendo? Agora sim tem a ver o que o anjo Gabriel está falando. E sobre as asas das abominações virá quem? O assolador. Esse assolador é o que estabelece em Daniel 8 a transgressão assoladora. Por que transgressão? Porque ele invalida as leis de Deus, profana o sábado, faz o povo parar com a circuncisão, faz aliança com o povo judeu, engana eles, começa a queimar os livros da lei, começa a matar qualquer pessoa que mostra algum gosto pelo livro da lei. Por isso é a transgressão. Transgressão assoladora, porque é a transgressão que ele coloca e vai assolando tudo. Então esse chifre pequeno é um homem abominável, que flui dele desolações. E transgressão assoladora de Daniel 8 é o mesmo que abominável da desolação. E aqui mostra na metade da semana, está explicando Daniel 8, só que através de 70 semanas. Na metade da semana, ele faz cessar a oferta de manjares, que é 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, aqueles 2.300 tardes e manhãs tem que estar relacionado com a metade da semana. Faz cessar a oferta de manjares, ou a oblação, que está escrito aqui, e aí logo em seguida diz, sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse é o chifre pequeno de Daniel 8. E haverá destruições, a qual será derramada sobre o assolador. Esse é o contexto histórico de Daniel 8, que está em Antíoco Epífanes, que está sendo explicado aqui através de 70 semanas. Daniel 8, verso 8. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre, no contexto histórico Alexandre o Grande, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Essa é outra expressão que aparece com uma revelação, que eu nem vou abrir um parêntese aqui para não complicar mais. Os 4 ventos do céu aparecem em Daniel 7. Você tem que ver o que é. Assim como o chifre pequeno, 2 vezes, 4 ventos do céu, 2 vezes, tempo do fim, 2 vezes, abominável da desolação, 2 vezes. E algumas dessas expressões que eu repeti por 2 vezes, vai aparecer mais uma vez, ou mais 2 vezes por outras expressões. O chifre grande é quebrado do bode, nasce 4 chifres e eles vão para os 4 ventos do céu. Aí diz que um desses chifres, vou continuar lendo, ainda de um desses 4 chifres que foi para os 4 ventos do céu, sai um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que é Israel, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra alguma das estrelas do exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem tirou o holocausto contínuo? O chifre pequeno. Esse holocausto contínuo realmente tem que ser, o anjo tem que falar tardes e manhãs, porque o holocausto contínuo é oferecido junto com a oferta de manjares, e isso é tardes e manhãs. Verso 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Por causa da transgressão se refere por causa que o povo se entregou ao pecado. Deus deixou esse chifre pequeno fazer o que fez com Israel. Lançou a verdade por terra,
e fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo, e a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? A gente não pode anular de jeito nenhum o contexto histórico disso. Até quando ele tirou, esse chifre pequeno tirou o holocausto contínuo, que é oferecido com oferta de manjares, e isso é tardes e manhãs. E a pergunta foi uma pergunta mestre vinda da parte de Deus, e vem a resposta. E ele me respondeu, o outro anjo: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por que 2.300 tardes e manhãs? Deus não está aqui dando autoridade para a gente se lembrar de Gênesis, aí voltar aqui e falar 2.300 dias. Se Deus quisesse falar de dias, ele falaria dias aqui. E aí, depois de dias, transformar para 2.300 anos. E o contexto histórico? Que jeito de interpretar a profecia é essa, querendo enxergar uma tipologia para o futuro sem entender o contexto histórico? Aqui não está nem falando de 2.300 dias, porque o santuário não fica entregue por todo esse período, mas está contando cada sacrifício que foi tirado do templo. Um sacrifício à tarde, outro manhã, outro à tarde, outro manhã. Por isso que no hebraico está tardes e manhãs 2.300. A pergunta foi relacionada ao tempo em que é tirado o sacrifício contínuo. O tempo que dura isso, ó. Volta ao verso. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Ou seja, que é tirado. Até quando? Aí ele fala: 2.300 tardes e manhãs. Está dando tempo através dos sacrifícios que são removidos para serem oferecidos. 2.300 sacrifícios, que é uma ordem de Deus contínua. Para o povo judeu oferecer esses 2.300 sacrifícios, é preciso de 1.150 dias, que dá 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos e meio, do calendário lunar. Esses 3 anos e meio não está relacionado com o que o anjo Gabriel vai explicar em Daniel 9, que é 70 semanas, e na metade da semana ele fará cessar a oferta de manjares ou sacrifício contínuo? Claro que está relacionado. E aí diz: depois disso, o santuário será purificado. Por que a purificação do santuário? Contexto histórico. A purificação do santuário é porque ele deitou o santuário por terra, profanou, Antíoco Epífanes sacrificou porco no altar. Isso é abominação desoladora. Mandou matar qualquer pessoa que tivesse um gosto pela lei. E antes de fazer isso, ele fez aliança com o povo judeu, mas usou de engano. Enganou eles. Isso que está sendo explicado em Daniel 11. Então o santuário tinha que ser erguido e purificado. Tem que purificar o santuário. E para purificar o santuário, aí que está uma parte do mistério que os adventistas até acertam aqui. Para purificar o santuário, precisa de um carneiro e de um bode. Quais são os dois animais que Deus quis representar a Pérsia e a Grécia? Um carneiro e um bode. Esses são os dois animais que Deus quis. E o carneiro e o bode, eles estão no mesmo contexto que fala de purificação do santuário. Deus está usando o carneiro e o bode, a expressão purificação do santuário, com a expressão tempo do fim, e está explicando isso em 70 semanas em Daniel 9, para que a gente, fazendo os cálculos, se lembrasse do dia da expiação. No dia da expiação é usado um carneiro e 2 bodes. Um carneiro e um bode é feita a purificação do santuário. O outro, depois que o sumo sacerdote sai do santuário, aí a culpa do povo é passada para aquele bode e ele não tem sangue derramado, não é queimado como cheiro agradável ao Senhor, ele é mandado vivo para o deserto. Ele permanece vivo. O bode que morre pelos nossos pecados e que com o sangue fazia tipologicamente a purificação do santuário, é o bode que é para o Senhor. O que é para Azazel, não. E os adventistas acertam isso. Tá vendo como a mistura é complicada? É um pouco de verdade, um pouco de heresia. Um pouco de verdade, um pouco de heresia. E essa parte, presta atenção no que eu vou falar, essa parte que os adventistas acertam, muitos criticam. Eles não interpretam, mas criticam. E na parte que eles erram, muitos aceitam. Isso não é um desequilíbrio mortal?
É um desequilíbrio isso. Então, por que a expressão tardes e manhãs? Para quem entende as festas, sabe que as festas de Deus, pela lógica, tudo começa na Páscoa e acaba no tabernáculo, profetizando aí através de todas as festas o tempo do fim. O tabernáculo, já para quem me acompanha e conhece as festas, profetiza o milênio, o sábado, que estava representado no 7º dia da criação. Então, pela lógica, tudo começa na Páscoa, acaba nos tabernáculos. Um pouquinho antes da festa dos tabernáculos tem o dia da expiação, que é quando o sumo sacerdote entra no templo, figura do céu, faz a expiação do povo, com todas as leis que estão determinadas para ele, e ele sai. Só que quando ele sai do santuário, ele tem que pegar aquele bode que é para Azazel, colocar as 2 mãos sobre o bode, confessar a culpa, passar a culpa, o pecado de todo o povo para o bode e mandar ele para o deserto, é apresentado vivo. Esse bode permanece vivo, enquanto o outro, antes do sumo sacerdote entrar no santuário, ele morre. Os dois estão ligados à expiação do pecado. Porque o plano da expiação engloba também, e no final de tudo, Deus culpar o inimigo de todo homem, Satã. Porque se esses 2 bodes é para Deus, por que foi lançado sorte sobre eles? Para falar, um é para Deus, o outro é para Azazel. Isso não faz sentido. Se um é para Deus, o outro não é. E o que é para Deus tem sangue derramado. O seu corpo é queimado vivo fora do arraial, junto com o carneiro. Tá vendo? Por isso que o bode e o carneiro estão sendo mostrados aqui, num contexto que fala de purificação do santuário. Aí sim, esse contexto histórico profetiza o tempo final, o tempo do fim, sem anular o contexto histórico. E o outro bode, que é no dia da expiação, é apresentado vivo, a culpa dos pecados do povo que já foram perdoados, é passado. Aquele bode está levando a culpa e é apresentado vivo. É levado para o deserto para morrer sozinho. Porque o bode, né, todo ano ele morria sozinho. E o diabo sabe que está falando dele. Que esse bode peludo está falando dele. Ah, mas como Jesus, se o outro bode, né, o segundo bode para Azazel, está falando de Cristo, é um bode peludo, e o primeiro bode está falando de Cristo? Está falando de Cristo. Ele se fez pecado por nós. Nesse sentido, por isso que o sangue é derramado.